Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, porém, esse vídeo vai ser muito interessante, porque hoje eu vou te ensinar como é que você investe na renda fixa na prática. Além da renda fixa na prática, o intuito desse vídeo hoje é te ensinar a ter uma estratégia, porque eu tenho certeza que você foi lá e assistiu o meu vídeo de renda fixa anterior a esse. Lá a gente tinha a teoria. Se você não assistiu, vai lá e assiste, para você entender cada passo ali, como que funciona cada coisa. Só que eu imagino que talvez você tenha ido lá e assistido eu falando sobre LCI, LCA, Selic e tudo mais, e você pensou, pô, beleza, eu já sei o que é a renda fixa, mas e aí, como é que eu aplico isso? Por onde eu começo? Esse vídeo é para tirar essas dúvidas. Meu nome é João e aqui é o canal Papo Reto. A primeira coisa que você tem que fazer é começar pela reserva de emergência. Não dá para pular esse passo, tá? Eu já vi muita gente se dando mal porque pulou ali e não montou a reserva de emergência. E ela é muito importante para você poder ter outros tipos de investimentos e, se você precisar, você tirar da reserva de emergência e não impactar aqueles títulos, tá? Então, não dá para pular esse passo. Comece pela reserva de emergência. Não importa se você vai demorar 1, 2, 3 ou 4 anos para montar a sua reserva de emergência. Você pode ir montando a sua reserva de emergência devagarzinho e vivendo durante esse processo, tá? Porque o dinheiro, ele é importante, mas não adianta você só focar no dinheiro e esquecer de viver, porque às vezes lá na frente você vai ter muito dinheiro, mas você não vai ter energia para fazer mais nada e você passou a vida guardando dinheiro. Também não adianta você só gastar e não reservar nenhuma parte do seu salário, porque aí lá na frente talvez você vire um idoso que passe necessidade, porque não reservou nada. A gente tem que ter um equilíbrio. Então a gente pode ir reservando uma parte e vivendo ao mesmo tempo. Agora que você já sabe que a coisa mais importante é você montar a sua reserva de emergência, e é muito importante você colocar na sua cabeça que enquanto você não tiver a sua reserva de emergência, você não vai investir em mais nada, tá? Monte a sua reserva de emergência primeiro. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre reserva de emergência. Ele vai ficar aqui no card e você pode acessar lá e entender como é que funciona a reserva de emergência. Agora vamos lá. Agora que você já sabe que a primeira coisa que você tem que fazer é a sua reserva de emergência, qual é a segunda coisa que você precisa fazer? Abrir uma conta num banco ou numa corretora que você consiga fazer esses tipos de investimentos. Hoje, a minha conta pessoal é no Banco Itaú e lá mesmo eu já uso todos os investimentos por lá sem ter uma corretora. Aqui para o canal, eu abri uma conta da Nubank para a gente poder aplicar o que a gente está aprendendo. Eu achei importante fazer com o Nubank porque muita gente já tem conta lá, vai ficar muito mais fácil viabilizar aqui o conhecimento, apesar que em todos os outros lugares é praticamente igual. Então, se você já tem uma conta que dá para fazer investimentos, pode usar a sua, não precisa abrir outra. Então vamos lá, pessoal. Essa daqui é a conta que eu criei para o canal, tá? Então, a gente ainda não tem um dinheiro investido nela. Eu vou fazer uma transferência para a gente ver aqui como é que a gente faz os nossos investimentos. A gente já fez aqui o depósito para a gente começar a ver renda fixa na prática. E para isso a gente vai clicar agora no botão de investir. E depois a gente vai clicar novamente nesse botão de investir. Quando a gente está falando de renda fixa, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em reserva de emergência. E para reserva de emergência, no caso do Nubank, nós vamos criar uma caixinha. Por que uma caixinha? Porque a reserva de emergência ela tem que ser um investimento de liquidez diária, tá? E aqui o próprio Nubank ele já sugere como objetivo um título ali de reserva de emergência, tá? E a gente vai vir aqui e vai guardar parte do nosso dinheiro aqui na reserva de emergência. Então aqui eu vou colocar R$500, tá? E aí ele vai explicar aqui pra gente que ele é um RDB, né, de resgate imediato, que é o que a gente precisa para a reserva de emergência, rendendo 100% do CDI desde o primeiro dia útil, tá certo? Então é isso que a gente precisa fazer. Vou colocar aqui em confirmar, vou digitar a minha senha e pronto. Ele vai lá e faz aqui o investimento na caixinha do Nubank. E agora a gente passa a ter, né, um investimento aqui de R$500. Vou atualizar aqui a aplicação, né?
E olha lá, 1.500, se a gente vem aqui em investir, e a gente já tem aqui, deixa eu ver aqui onde que ele mostra, aqui ó, reserva de emergência, R$ 500, e é aqui que ele vai mostrar pra gente o investimento da nossa reserva de emergência. Tá bom, ô João, agora eu já tenho a minha reserva de emergência, eu já consegui concluir essa etapa. Para onde eu vou? A gente sabe que reserva de emergência é um investimento de curto prazo. Então agora a gente vai para um investimento de médio prazo, né? E aí a gente pode explorar, né, outros títulos de renda fixa, porque médio prazo também tem que ser renda fixa, tá? Então a gente vai vir aqui em explorar produtos, tá? E aí a gente tem uma gama de produtos aqui. A gente tem CDB, LCA, LCI, fundos de investimentos, tá? Tesouro Direto e Bolsa de Valores. Bolsa de Valores, que tem FIs e ações, elas são para investimentos de longo prazo. Nos próximos vídeos a gente vai ver isso. Então, como é que a gente faz aqui? A primeira coisa é explorar, né? A gente tem um total de R$ 1.500, mas aonde a gente vai colocar isso, tá? A estratégia para médio prazo é colocar aonde rende mais. Não tem um investimento certo. A gente vai ver aqui dentro do renda fixa o que está pagando mais. Aqui, o Nubank ele lista do que está pagando mais daquela ordem para o que paga menos, tá? Então ele está mostrando aqui para a gente nos CDBs que a gente tem um CDB de 114% do CDI, tá? A gente tem mais um aqui ó, de 114% do CDI, mais um de 112% e aí por aí vai. Então esses aqui, né, são os investimentos que estão pagando mais quando a gente fala de CDB. Aqui a gente tem um IPCA, que é IPCA mais 7, que ele é equivalente ó, a 108,5% do CDI, tá certo? Todos eles já mostram aqui ó, que tem um IR de 15%, tá? E aí, beleza, a gente olhou aqui o que tem no CDB, tá? 114% do CDI é mais ou menos 14% ao ano, agora que a Selic está em 12,25, ok? Vamos clicar para voltar aqui, né? E agora a gente vai olhar o LCI e o LCA. Ó, no momento, não está sendo oferecido nada de LCI e LCA. Isso é muito normal, tá, gente? O que acontece é o seguinte, LCI e LCA são títulos que, de vez em quando, ficam disponíveis para você investir. Não é sempre. Agora, quando tem, é bom dar uma olhada, tá? E aí a gente tem fundos de investimento, tá? Ele lista sempre do que está pagando mais, e o que está pagando mais aqui está pagando 12,97. Ok, já dei uma olhada aqui também. Agora a gente vai olhar Tesouro Direto, né? Tesouro Direto a gente está tendo aqui uma Selic mais 0,11, Selic mais 0,4, tá? Se a gente aqui no IPCA, a gente tem IPCA mais 7,86, né? Tá pagando praticamente o que estava pagando no outro CDB, né? E aí a gente tem o pré-fixado. Gente, o Tesouro tá surpreendendo. Olha isso, gente. 15,68% ao ano, tá certo? E aí a gente tem o Renda Mais, né? Se a gente olhar aqui, a gente tem IPCA mais 7,4, IPCA mais 7,19 até 2045, né? IPCA mais 7,18. IPCA mais 7 também é muito bom, gente. IPCA mais 6 já é ótimo. IPCA mais 7 é muito bom, principalmente se você está interessado em fazer marcação a mercado. Por exemplo, IPCA mais 7 até 2050 é um ótimo título para fazer marcação a mercado. Se você não sabe o que é marcação a mercado, eu tenho um vídeo aqui falando só disso, tá? Mas qual que é o problema? Na hora que a gente vai investir, a gente tem que ter certeza que a gente consegue carregar esse investimento até o final. Ou seja, se você separou R$ 2.000 para colocar naquele IPCA até 2050, você tem que ter certeza que você vai conseguir deixar esse dinheiro lá até 2050. Porque se os juros baixar, e lógico que vai, né? Porque ele não vai ficar nesse juros absurdo por muito tempo, a menos que o país quebre, né? E aí você vai conseguir resgatar antes. Então, para a estratégia de marcação a mercado é muito bom, porém, você não pode estar precisando desse dinheiro, tá? No caso aqui, o que eu vou fazer? Pelo que eu olhei, agora, nesse momento, o mais interessante para mim é esse título aqui que vence em 2027, daqui 2 anos, e está pagando 15,68.
Gente, 15,68 é muito bom, tá? Então, eu vou entrar aqui em aplicar, né? E ele está temporariamente indisponível. Então, daqui a pouco a gente tenta de novo, tá? Vamos ver aqui o 15,5. Também está indisponível. Para fim didático, tá? Eu vou ver se a gente consegue comprar pelo menos o Tesouro Selic, para vocês verem como é que faz a compra. Então, vamos lá. Tesouro Selic, tá? Aplicar. Ó, o Tesouro Selic dá para comprar, tá? Então, ele tem um investimento mínimo de R$ 156,98, tá? Como a minha intenção não era de comprar o Tesouro Selic, e eu só vou comprar aqui para mostrar para vocês como é que faz uma compra desse tesouro, eu vou colocar aqui R$ 156,98, tá? E vamos lá. E aí, a gente vai ler aqui as informações do título, tá? Ele tem o preço da cota, quanto que é o vencimento dele, e eu vou colocar que eu confirmo. Vou digitar a minha senha, e ele está fazendo aqui o meu pedido. Pronto, tudo certo. Fez a compra do Tesouro Selic ali, tá? Beleza, eu voltei para cá, ele já fez a minha compra do Tesouro Selic. O Tesouro Selic às vezes demora até 2 dias para aparecer na minha carteira, tá? E eu vou voltar aqui em investir e vou tentar mais uma vez comprar aquele tesouro pré-fixado. De manhã eu consegui comprar, eu acho que já está suspenso. Eu não sei se a gente consegue comprar isso aqui hoje ainda, tá? Talvez só amanhã cedo. Mas vamos lá, no pré-fixado, 15,68, aplicar e está indisponível. Quando o título é muito bom, ele dura pouco no mercado, tá? Então amanhã a gente tenta novamente comprar esse título. Tá bom, a gente já fez a nossa reserva de emergência e já começamos a fazer o nosso investimento de médio prazo, né? E aí, quando a gente foi fazer uma compra do pré-fixado, o tesouro estava suspenso. Por que que isso acontece? Isso acontece porque eles disponibilizam uma quantidade de títulos lá, né, naquela taxa de 15,68, só que a taxa está muito boa. Então, provavelmente, muita gente começou a aderir àquele título do Tesouro. Então, eles suspendem a venda. Vão fazer uma análise e amanhã aquele título volta. Ele pode voltar com a taxa mais elevada ou com a taxa mais baixa. Isso vai depender de consenso que eles vão chegar para esse título. E é por isso que existe a marcação a mercado. É por isso que você compra um título hoje num valor, amanhã ele está em outro e depois ele está em outro, tá? É importante entender esse conceito. Mais uma vez eu vou reforçar, se você não conhece marcação a mercado, assista o meu vídeo de marcação a mercado, que lá eu te explico direitinho, tá certo? E por hoje é isso. É isso que eu queria ter mostrado para vocês. Dinheiro de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Que o dinheiro de curto e médio prazo deve ficar numa renda fixa. Que o dinheiro de longo prazo, você pode procurar investimentos mais arrojados, que nem a renda variável, com FIs e ações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, que é importante para vocês receberem os próximos vídeos. Tchau!